Então, antes de adotar determinados critérios e determinados métodos para efetuar controle de qualquer espécie de praga, pensa muito bem, faz um levantamento histórico, faça um trabalho na área, adota critério que vai resolver baixando o nível populacional, pensa no custo operacional e pensa nos danos que aquela aplicação vai trazer no futuro. Então, você tem que associar isso aí tudo, porque não adianta nada você pegar e ir lá na sua lavoura. Olá, sou a Mídia, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o manejo integrado de praga, que é o MIP. O que vem a ser esse manejo integrado de praga? É você usar vários métodos para você conseguir colocar a população de uma determinada praga dentro do nível de controle. O que é o nível de controle? É uma quantidade de determinado inseto por metro quadrado, o qual esse número de inseto não traz nenhum danos econômicos ao produtor rural. Dizendo em outras palavras, não traz nenhum prejuízo para o produtor rural. Então, pessoal, primeiramente, para você ter sucesso nesse manejo integrado de praga, que é o MIP, você tem que seguir determinados critérios. Para você pegar e adotar essa prática de controle, que é uma prática hoje considerada a mais eficiente que existe em termos de controle de praga, primeiro, você vai ter de verificar o histórico da área aonde você pretende plantar, um dos principais itens que deve ser observado, verificar o histórico da área, o que foi plantado anteriormente. Logo em seguida, procurar levantar o nível populacional daquela praga que seria mais prejudicial àquilo que você pretende plantar no futuro, e sempre respeitando aí esse próximo plantio daquela área, respeitando aí a rotação de cultura. O que vem a ser a rotação de cultura? É você pegar, não estar repetindo a mesma cultura na mesma área logo em seguida. Então isso aí é muito importante, isso aí, tá respeitando aí a rotação de cultura. Adotando esses critério básico, aí você deve partir para uma análise de solo. Por quê? A partir do momento que você partir para uma análise de solo, essa análise de solo você vai pedir tanto a parte de controle de macros e micronutrientes, quanto de matéria orgânica que esse solo tem, o nível de pH, a quantidade de macros e micronutrientes que está disponível nesse solo, e além do mais, está fazendo uma análise mais complexa, mais completa ainda, para demonstrar o nível populacional de determinadas pragas de solo, principalmente o nematóide. Então, se a cultura a seguir que você for plantar, ela for uma cultura que ela tenha baixa resistência ao nematóide, isso significa dizer que você precisa fazer um levantamento populacional de nematóide nessa área. A partir do momento que você trabalhou em cima dessas análises de solo, identificou o nível populacional da sua praga-alvo, você deva adotar determinados critérios para efetuar essa correção do solo. Critérios estes que sejam repelentes, com que faz com que determinadas pragas de solo se desloquem para outra região. Com isso, você vai estar conseguindo abaixar o nível populacional. Aí você vai ter mais facilidade em ter controle mais na frente, durante o ciclo da cultura que você plantar. Após você pegar e identificar isso aí, você vai fazer o tratamento do solo utilizando determinados produtos que sejam repelentes às principais espécies alvo. Principalmente você vai adotar critérios de adicionar calcário, adicionar enxofre nesse solo, porque enxofre é uma substância repelente a vários tipos de praga de solo, principalmente percevejo de castanha. Então é uma praga de solo problemática, principalmente na região de Minas Gerais, na região do Cerrado Mineiro. Então, você adotando esses critérios, você vai estar efetuando o controle do percevejo de castanha, utilizando aí como repelente aí o enxofre, aplicar o enxofre. E você também tem outro produto que você pode estar aplicando também, você está utilizando resíduos industriais, principalmente de silício. Então está aplicando esses resíduos, utilizando a semeadeira de calcário, está aplicando aí resíduos industriais de silício. Então se você pegar e utilizar silício, o silício também é um excelente repelente às pragas de solo, principalmente ao nematóide. O nematóide é percevejo de castanha. Então, além de você estar utilizando para correção desse solo, o gesso, o calcário, você poderia estar aplicando também enxofre sólido, que é um produto concentrado em enxofre. Você pode estar utilizando essa semeadeira de calcário para estar aplicando esse enxofre, no mínimo aí uns 400 kg por hectare, e utilizar também o resíduo de silício. Então, com isso você vai estar utilizando repelente nesse solo, o qual vai facilitar você efetuar o controle das pragas de solo. Após você efetuar todo esse manejo, o próximo passo é você estar escolhendo aí a cultura de plantio. Tá? Então, o que você deve fazer? Efetuar um bom tratamento de semente.
também, que é muito importante. Você efetuando esse tratamento de semente, você vai estar protegendo a semente antes da germinação e pós a germinação dessas pragas, alguma praga que ficou ainda ali naquele solo. Porque quando você efetua a correção via solo, geralmente os produtos que você jogar para correção via solo, eles dependem de um determinado tempo para ter ação no solo, principalmente um tempo mínimo aí de até 90 dias, para você ter um bom resultado. Por isso que é importante, mesmo quando faz a correção do solo, você tem de utilizar um bom tratamento de semente, porque geralmente o período, a janela é muito curta, não dá tempo de você ter a ação desses produtos que foi utilizado no solo. Então, o que vem a ser esse tratamento de semente? O tratamento de semente, você vai utilizar produtos como sendo produtos para fungo, para bactéria, certo? Principalmente produtos que você pode utilizar aí como repelente de inseto, muito importante, e com isso você vai ter um resultado melhor em termos de germinação e aproveitamento aí da semente. Após ter feito todo esse manejo, você tem ainda vários critérios ainda para se seguir. Por quê? Esse manejo integrado de praga, ele engloba muitas etapas e muitas coisas que devam ser feitas. Primeiro, muitas das vezes as pessoas pensam que o manejo integrado de praga, ele é simplesmente para cultura orgânica, certo? Não é específico cultura orgânica. No manejo integrado de praga, você vai utilizar também pode utilizar também inseticidas, mas desde que respeita as normas, todas as normas técnicas, principalmente você está respeitando ali a população que seja predadora de determinados insetos. Então tem que estar sempre preservando essa população predadora de determinadas pragas. Então por isso que quando você aplica essa técnica do manejo integrado de praga desde o princípio, automaticamente você vai estar diminuindo no mínimo 50% de todas as aplicações de agrotóxicos naquela área. Então isso aí já foi comprovado. Se efetuar o manejo integrado de praga corretamente, no mínimo 50% de aplicação de agrotóxicos, você vai estar conseguindo reduzir. Com isso você vai ter uma determinada cultura com menor índice de agrotóxicos, principalmente se for uma cultura aí de HF, certo? Porque quanto menor o número de agrotóxicos que utilizar, melhor é em termos de qualidade para o mercado. E já se for na linha de cereais, como o custo operacional de cereais hoje é muito caro e você tem uma margem muito pequena em termos de lucro no plantio de cereais, que seria aí a soja, o milho, o arroz. Então, hoje nós estamos trabalhando aí com a margem muito pequena. Então, quanto mais você conseguir reduzir o número de aplicações de agrotóxicos nas áreas, consequentemente você vai estar aumentando seu lucro, tá? Então, produtor rural, nós temos de pensar em duas coisas. Hoje nós temos de pensar em novos métodos e novas tecnologias para com que nós reduzimos nosso custo operacional. Que quem conseguir isso aí vai ficar no mercado. Quem não conseguir, dificilmente vai ficar no mercado. Pessoal, um detalhe importante que nós temos que fazer, após a germinação da cultura, nós devemos continuar com o nosso manejo integrado. Por quê? Você tem a etapa antes do plantio a ser feita e a etapa após o plantio a ser feita. Então, após o plantio, você deva também, após 20 dias de plantio, você deva coletar análise de solo, coletar análise de solo novamente, fazer o levantamento do nível populacional das pragas de solo, através de análise. A partir desse momento aí, fazer um levantamento em termos de danos que está causando determinadas pragas que podem surgir como pragas aéreas e tentando identificar o mais rápido possível. Com isso você tem como estar adotando as práticas mais rápidas e com menor custo para você estar efetuando o controle. Mesmo após 20 dias após a germinação, devo fazer uma análise de solo, de novo, para observar o nível populacional de determinadas pragas de solo e sempre está monitorando e observando as pragas aéreas. Por quê? Porque na fase inicial tudo é muito mais fácil de você efetuar o controle. Então nós temos hoje controle de pragas aéreas utilizando os produtos biológicos, que é muito utilizado, porque produtos biológicos é muito menos agressivo, e utilizando os produtos biológicos você vai estar mantendo todos os insetos predadores.
de determinadas pragas que você queira controlar. Então, os produtos biológicos eles são altamente seletivos. E você também pode estar utilizando o controle populacional de determinadas pragas, soltando principalmente outras pragas que sejam predadores na área. Então hoje você já encontra em laboratório determinadas pragas predadoras que você pode estar soltando na sua lavoura para efetuar o controle de outros insetos. Tá? Então isso é possível, sim. Com isso você consegue ter uma redução populacional de pragas que causam danos econômicos e com isso você consegue baixar o seu custo operacional. Mesmo após você pegar e efetuar o primeiro levantamento no período que a cultura está aí com aproximadamente 30 dias, você já efetuou os primeiros levantamentos populacional das pragas, devo continuar o monitoramento. Por quê? Principalmente se for milho, você tem a etapa das lagartas, das principais pragas do milho, que são as lagartas, que podem atacar o cartucho do milho. Logo em seguida pode ocorrer a formação da espiga. Nós temos aí um problema sério que é com a lagarta da espiga, que ela deve ser monitorada desde o início, também que ela traz grandes prejuízos e danos econômicos. Depois da formação da espiga, hoje você tem outras espécies de praga, que é do milho também, né, que é o caso aí você tem o PC verde, você tem outras pragas que podem trazer danos econômicos. Quando é soja, você tem todas as etapas da soja, você pode ter ataque de praga. Hoje nós temos praga que principalmente ataca a soja no período da florada, pode acontecer no período da florada você tem um ataque de tríplice, você tem um ataque de acro vermelho, acro rajado. Então você tem várias pragas aí que você deve estar sempre monitorando para você ter sucesso no controle. E a única maneira de você ter sucesso nesse controle é pegar esse ataque logo no início. A partir do momento que você fez o levantamento de determinadas pragas, aí que você vai partir para a metodologia e o método de fazer com que ocorra a redução populacional dessa determinada praga por metro quadrado. Primeiro, se for praga aérea, uma metodologia que você pode utilizar para estar identificando é o método do pano, a batida de pano. Um método simples que você pode utilizar quando você está calculando aí quantas lagartas tem por metro quadrado. Isso aí te ajuda muito tanto nas áreas de soja, principalmente a área de soja, a área de feijão, que você consegue identificar aí o nível populacional dessas pragas com grande facilidade. Se você tiver um ataque numa lavoura de milho, por exemplo, você deve fazer o levantamento de quantas plantas tem por metro linear que esteja atacada por determinado inseto, principalmente se for lagarta. Tá? Então, se você identificou que tem aí um nível aí acima de 4 lagartas por metro linear, automaticamente já está na hora de você estar pensando rapidamente aí em termos do nível de controle. Aí nesse caso aí, você vai ter que fazer o levantamento do tamanho e do estágio que se encontra essa praga. Se ela estiver na fase inicial, ainda dá tempo ainda de você às vezes entrar aí com algum produto que seja biológico. Com isso, esse produto é menos agressivo, o qual vai trazer aí um bom controle para esse determinado tipo de praga, preservando aí todos os insetos que sejam predadores. Se você pegar na fase inicial, você tem como estar escolhendo com mais garantia um excelente produto para você efetuar esse controle, preservando todos os insetos predadores. Hoje, muitas das vezes, as pessoas confundem manejo integrado de praga, tá? Manejo integrado de praga com a metodologia das culturas orgânicas. Por quê? As culturas orgânicas, eles aplicam 100% o manejo integrado de praga, 100%. Mas só que é o seguinte, muitas das vezes é necessário eles entrarem com alguma espécie de inseticida, porque senão ele não consegue efetuar o controle 100%. Mas só que esse inseticida que ele vai estar usando são inseticidas registrados para aquela cultura, dentro da dose recomendada, dentro da recomendação técnica, e esses inseticidas, eles automaticamente preservam todos os insetos predadores que se encontram ali naquela área. Tá? Então, eles usam esse manejo, integrando até com os produtos químicos, certo? Mas dentro das normas técnicas. Hoje, até os grandes produtores rurais, as grandes propriedades, eles já viram que, aplicando essa metodologia, já está conseguindo reduzir custo operacional. Então, hoje já está sendo automático aí, praticamente, aí, essa adoção aí na agricultura brasileira. Por quê? Hoje, o produtor, para ficar no mercado, ele tem que ter um custo baixo, porque a margem de lucro dele é muito pequena. Um detalhe importante
que eu quero deixar para vocês é a questão de escolher métodos de controle. Então, antes de adotar determinados critérios e determinados métodos para efetuar controle de qualquer espécie de praga, pensa muito bem, faz um levantamento histórico, faça um trabalho na área, né? Adota critério que vai trazer, que vai resolver baixando o nível populacional, pensa no custo operacional, que é muito importante, e pensa nos danos que aquela aplicação vai trazer no futuro. Então você tem que associar isso aí tudo, porque não adianta nada você pegar e ir lá na sua lavoura, aplicar determinado produto e vai limpar todos os insetos. Aí pensa assim, não, eu conseguia controlar, você conseguiu aumentar seu problema futuro. Tá? Por quê? Você conseguiu abaixar a população do inseto praga, está te causando danos econômicos ali no momento, tá? Baixou a população dele rapidamente, mas ao mesmo tempo você conseguiu baixar a população dos insetos predadores que ali se encontravam. Então, isso aí a longo prazo você vai ter um problema seríssimo, porque quando você voltar a plantar aquela cultura novamente, automaticamente você vai ter uma grande dificuldade de efetuar o controle daquelas espécies de praga. Porque o nível populacional dela vai aumentar muito, porque você pegou e simplesmente baixou a população dos predadores. Tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. Um detalhe importante, toda vez que você pegar e estiver efetuado determinados plantios, observar ao redor da sua lavoura, ao redor da sua área que você está plantando, se tem alguma vegetação que seja hospedeiro de determinadas pragas que pode estar prejudicando a sua lavoura. Por exemplo, vegetações essas pode ser rebrota, pode ser tiguera, pode ser germinação de determinada tiguera que a gente fala seria a germinação de resto de colheita que ocorreu, certo? Então, se tiver, automaticamente, para você ter sucesso no seu controle ali de imediato ali da sua lavoura, você tem que pegar e tá adotando alguns critérios, alguns métodos de controle nessas áreas. Se não adotar método de controle nas áreas onde se encontra ao redor da sua lavoura, dificilmente você vai conseguir estar controlando os insetos praga da sua lavoura. Então não pode se observar simplesmente só a sua lavoura, tem que observar ao redor. Porque muitas das vezes o produtor rural planta um pivô e ao redor desse pivô ele deixa rebrota de planta, ele deixa tiguera, e com isso são todas plantas o quê? Hospedeira de insetos. Se são as hospedeiras de insetos, são multiplicadoras de insetos. Aí não adianta nada ele ir lá no pivô, na área de pivô dele, e fazer aplicação lá semanal de inseticida para baixar o nível populacional. Principalmente com o lagarto. O lagarto, a borboleta, ela voa de um local para outro com grande facilidade. Se for mosca branca, ela se desloca com grande facilidade. Tá? Então, se não observar ao redor da sua área plantada e efetuar determinado manejo para com que abaixe o nível populacional das pragas, dificilmente você vai ter sucesso e vai conseguir controlar aonde você deseja estar controlando. Então, pessoal, aqui vai algumas dicas, né, em termos de controle de praga, o qual você pode adotar o critério aí do manejo integrado de praga, porque vai te ajudar muito, você está reduzindo seu custo. Certo? Com isso você reduz o seu custo, você está aumentando isso aí, a sua margem de lucro, principalmente em cereais, porque cereais a gente trabalha mais ou menos com a margem fixa, que é uma margem muito baixa, tá? Para você se manter no mercado. Então por isso que o manejo integrado de praga, aí, principalmente os produtores que plantam cereais, eles devam abraçar essa causa, certo? Porque com isso eles vão aumentar a sua margem de lucro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou, manda para alguém que você acha que vai estar ajudando também. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E mais, muito obrigado.